Estamos num mundo que vai ter 8 bilhões de pessoas até 2025. Pela primeira vez desde 2008, a maioria, o número de pessoas nas cidades ultrapassou o número de pessoas nas zonas rurais. Basta referir que em 1950 havia 3 pessoas em cada 10 nas zonas urbanas, viviam em cidades. Uma pessoa em cada 5 terá pelo menos 60 anos de idade. Portanto, com uma esperança de vida de 83 anos e nos países desenvolvidos e 72 anos nos países subdesenvolvidos. 60% da população mundial viverá na África e na Ásia, portanto, durante o período que estamos a considerar. Milhares de pessoas ascenderão à classe média, portanto, fazendo pressão sobre os recursos, duplicando o consumo global, e a maioria dessa classe média virá também dos mercados emergentes. E a extensão dessa classe média, obviamente, irá aumentar o fosso entre a nova classe média e os que ficaram para trás e não puderam acompanhar. E o mundo também, agora, faz face ao desafio crescente de conectar indivíduos educados com o emprego, ou também os não educados. E, para além disso, assistimos à pilhagem, portanto, do nosso planeta. Temos os riscos da utilização indevida ou potencialmente devastador das novas tecnologias. Temos o risco da criminalidade transnacional, designadamente os tráficos. Temos o risco do fundamentalismo e do terrorismo. Portanto, vivemos num mundo com um cenário assombroso. Mas neste mesmo mundo há também oportunidades. Portanto, é um mundo muito mais complexo, que tem tido um período sustentado de mudanças positivas. A pessoa média hoje é cerca de 8 vezes mais rica do que há um século atrás. Nas últimas décadas, mais de 1 bilhão de pessoas foram retiradas da pobreza extrema, subiram 2 padrões de vida, a ameaça da guerra entre potências diminuiu, a expectativa de vida aumentou, a participação dos países em desenvolvimento nas exportações mundiais subiu de 33% para 43%, a cota de entrada global de investimento direto estrangeiro cresceu de 20% para 50%, o PIB dos países em desenvolvimento é agora pelo menos igual ao dos países desenvolvidos, a mudança de poder económico para mercados emergentes está em pleno andamento, o PIB dos BRICS, portanto, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, deverá equiparar-se ao G7, aí por volta de 2030. Portanto, estamos perante uma nova ordem mundial, uma velha aspiração do Sul, conforme diria o Sr. Presidente da República, que já foi Ministro dos Negócios Estrangeiros. Portanto, é uma nova ordem mundial que torna até redundante as diferenças ou as distinções que era habitual fazer-se entre Norte-Sul, Este-Oeste. Hoje existem redes compartilhadas de países que atuam, portanto, no cenário mundial. E como se isso não bastasse, haverá aqui jovens que saberão explicar melhor do que eu, que até 2020 viveremos num mundo com 4 bilhões de pessoas online, 31 bilhões de dispositivos conectados,
com 450 bilhões de interações online por dia e com 50 trilhões de gigabytes de dados. Os jovens saberão o significado disso. E isso até 2020. Portanto, quero com isso dizer que o futuro está cheio de oportunidades e que os avanços que temos tido são extraordinários. Basta referir também, mais uma vez, que o valor total do comércio mundial ultrapassa os 20 trilhões de dólares americanos. Portanto, a pergunta que se impõe, num cenário desses, é quem é quem? Nós sabemos que o desenvolvimento não é uma fatalidade. Não é? Nem todos os países se vão desenvolver. Alguns ficarão para trás e outros, aqueles que atuarem nesta rede compartilhada de conexões mundiais, poderão eventualmente avançar para o desenvolvimento. Portanto, isso exige respostas múltiplas para questões também múltiplas. E não podemos falar do caso particular de Cabo Verde sem estabelecer alguns pressupostos, alguns axiomas, diriam alguns. Cabo Verde é um país com 4.033 km². É um país insular. É um país com 500.000 habitantes. Este é um dado irrefutável e irreversível. Irreversível na questão da população, pode até pode haver mudanças, mas nas dimensões e na sua insularidade estamos perante uma irreversibilidade. Um outro pressuposto é que Cabo Verde não tem recursos endógenos para promover o seu desenvolvimento. Este é um pressuposto importante. Cabo Verde não tem recursos endógenos para promover o seu desenvolvimento. Um terceiro pressuposto é que Cabo Verde tem que fazer recurso à poupança dos outros ou de outrem para promover o seu desenvolvimento. Portanto, seja em forma de ajuda pública ao desenvolvimento, que tende a diminuir, que não é um caminho, obviamente, seja em termos de remessas dos cabo-verdianos lá fora, que, apesar de importantes, não podem constituir, digamos, um vetor, uma plataforma de desenvolvimento, seja em forma de IDE, investimento direto estrangeiro, que, pronto, poderá ser, eventualmente, um caminho. E neste cenário que estou a descrever, há concorrência, há países que competem, ao mesmo tempo que a maioria das nações perde soberania em favor de organismos multilaterais. Portanto, agora quase tudo é regulado ao nível mundial. Há uma Nações Unidas para o género, há Nações Unidas para o ambiente, há Nações Unidas para o crime, há Nações Unidas para a criança, há Nações Unidas para o jovem. Nós temos uma Organização Mundial de Comércio que promove, digamos, um comércio livre entre as nações. Não podemos proteger os nossos produtos. Qualquer um que venha tem a possibilidade de também, a partir de Cabo Verde ou a Cabo Verde, vender. E nós entramos na Organização Mundial de Comércio sem preparar o país para essa entrada. Portanto, tivemos um período de carência em que não fomos capazes de preparar o país para competir à escala mundial. Temos uma FMI que impõe também regras e, portanto, não podemos fazer o que nós entendemos. Isso cria-nos um dilema em relação ao caminho a seguir. Voltarmos para dentro ou voltarmos para fora como o caminho para promover o nosso desenvolvimento. Se voltarmos para dentro, esbarramos com a realidade de termos
um país com 4.033 km², insular e montanhoso. Qual será, eventualmente, o peso do setor primário num país com estas características? Um país que tem, se calhar, as dimensões de uma quinta noutras paragens. É evidente que voltar para dentro, por vezes, traz-nos conforto psicológico ou até ideológico. É bom que produzamos o nosso queijo de fogo, o nosso queijo de Santo Antão e o que chamamos coisas de terra. Mas não vamos, obviamente, apostar, digamos, o nosso desenvolvimento nesses produtos, por ausência de escala, por ausência de competitividade e por ausência de todos os outros ingredientes que seriam necessários para competirmos nesses aspectos ao nível global. Por mais que produzamos tomates ou alface, não vamos poder produzi-los ou exportá-los para os principais mercados a preços competitivos, uma vez que outros têm mais possibilidades do que nós. Portanto, fica-nos uma via, daí se calhar que eu chamei a atenção há bocado, o facto de ser diplomata, temos e somos obrigados a olhar para fora. Portanto, temos que ser capazes de inserir Cabo Verde na economia mundial. E para isso, temos que ser capazes de reconhecer ou de identificar as habilidades, as ferramentas, as instituições, o tecido social, portanto, tudo que seja necessário para navegarmos com segurança através dessa neblina perigosa que é o mundo globalizado. Temos que reconhecer também que a inserção hoje dos países ultrapassa de longe os limites dos Estados e faz-se pela identificação de interesses comuns, não só entre Estados, mas também entre cidades, entre pessoas, entre ONGs. E todos hoje somos obrigados a perceber as diferenças, lidar com elas, resolver conflitos e oposições como forma de chegar a múltiplas soluções viáveis para os desafios que nos colocam. Há bons exemplos de inserção no mundo. A Singapura, por exemplo, é um país mais pobre do que Cabo Verde e mais pequeno, é uma das economias mais pujantes do mundo. Singapura, com 600 km² de extensão territorial, portanto, tem as dimensões da Boa Vista, tem o maior parque da Ásia, tem um dos maiores rendimentos per capita do mundo, é um exportador de petróleo porque refina e não tem recursos naturais. Cabo Verde é mais rico, e digo isso para chocar, do que a Singapura. Singapura evoluiu de uma aldeia de pescadores com 11 mil pessoas para o que é hoje uma economia vibrante com 3,5 milhões de almas. Não vou debruçar-me sobre Maurícias, sobre Hong Kong, outro território mais pobre do que Cabo Verde, sobre Macau, outro território mais pequeno e mais pobre do que Cabo Verde. Portanto, o que é que esses países que evoluíram e desenvolveram têm em comum? Têm em comum, quanto a mim, o bom governo, a boa sociedade e o bom processo político. Debruçarei sobre esses aspectos daqui a pouco. Em Cabo Verde, infelizmente, o que temos enquanto registro para a nossa história e para as gerações que virão depois de nós, é um historial muito longo de oportunidades perdidas. O mundo oferece instrumentos que nós, cabo-verdianos, por razões de maus processos políticos e outras razões, que não vou aqui enumerar, acabamos por perder. Há pouco tempo, ouvia de alguém, numa conferência, que Cabo Verde não conseguiu aproveitar-se das oportunidades da AGOA porque Cabo Verde não produz nada. Porque Cabo Verde não exporta. Senti imensa pena
perante a afirmação. Senti pena porque vi como outros países aproveitaram da Goa. Porque no mundo conectado, interconectado em redes partilhadas, como disse há pouco, devemos perguntar-nos qual é a componente chinesa num produto coreano. Qual é a componente de Taiwan num produto francês? Quem faz as sapatilhas Nike dos americanos? A mão de obra americana poderá competir em fazer sapatilhas? Quanto é que se pagaria a um americano para produzir sapatos ou t-shirts? Quanto é que custaria esse t-shirt? Portanto, o mundo hoje tem toda uma mobilidade. Portanto, e a Goa entra precisamente nessa categoria. Quando o presidente Bill Clinton disse trade, not aid, comércio e não ajuda, o que quis dizer era dar a Cabo Verde uma oportunidade de também absorver os semi-acabados dos outros, completar estes semi-acabados, portanto, a Goa requer um valor acrescentado de 40%, e exportar esses semi-acabados, agora como produtos acabados, e desde que preencham os 40%, as regras de origem dizem que é um produto made em Cabo Verde. Portanto, Cabo Verde estaria a agregar valor e a dar emprego, a viabilizar todo o transporte marítimo, uma vez que estamos a 2 passos dos principais mercados mundiais. Maurícias consegue competir a 55 dias do que se chama lead time, que é o período entre a encomenda, fazer-se uma encomenda, até a sua entrega. Porque Maurícias está no Índico. Nós estamos a poucos dias de Leixões, de Algeciras, de Roterdão, de Lisboa, de Sines e de Baltimore, de Nova York. Portanto, podemos ver o que é que aconteceria se, efetivamente, aproveitássemos das oportunidades da água. Podemos ver que Senegal, um dos grandes hubs da África Ocidental, não há nada que não comece nem termine no Senegal. Até os voos internacionais dentro da África normalmente são Nouakchott, Dakar, Niamey, Conakry, Dakar, Abidjan e Rabat, Dakar, Lagos. Poderia muito bem ser Nouakchott, Praia, Fortaleza. Podia ser perfeitamente Niamey, Praia, Lisboa ou Paris, ou Abidjan, São Vicente, para não discriminar contra eventuais cidadãos de outras ilhas aqui presentes, e também não conseguimos aproveitar essas oportunidades. O turismo, para além do espontâneo que veio a Cabo Verde por causa das crises no mundo árabe, particularmente na Tunísia, não conseguimos aproveitar. Os serviços financeiros, hoje, as bolsas mais vibrantes do mundo, como a de Xangai, de Hong Kong, que estão no Oriente, e quando fecham às 5 horas da tarde, Cabo Verde está a abrir às 8 da manhã. Todo o trading poderia continuar no que hoje se chama chasing the sun, correr atrás do sol. Quer dizer, nunca vai amanhecer, porque quando se dorme em Xangai, está-se a acordar em Cabo Verde. Não soubemos tirar proveito dessas oportunidades que o mundo nos ofereceu. Não vos vou amassar com mais exemplos, querendo, se houver perguntas, darei outros exemplos no momento das perguntas, mas não queria terminar sem dizer que, propositadamente, não falei da questão social. Não falei da questão social e eu sou suspeito por ser um centrista liberal convicto
E para muitos poderá haver a suspeita de que os liberais centristas não têm muita sensibilidade social, mas eu por acaso até tenho, porque venho de um longo percurso político que me trouxe do marxismo-leninismo pelo trotskismo, por influência de alguns que estão nesta sala, de pessoas muito importantes que estão nesta sala, até chegar ao liberalismo e ao centrismo. Só que eu trato a questão social sob uma outra ótica e sob uma outra perspectiva. A questão social resolve-se com o bom governo, com a boa sociedade e com o bom processo político. Porquê? Eu diria que por causa das 5 liberdades, já agora citando Amartya Sen. Cada país terá que criar as infraestruturas essenciais para que haja o agente livre, o cidadão, a participar. Aquilo que for sujo não é social, é sujo, perde, não tem a liberdade de participar no processo de transformação. Aquilo que não é educado não tem oportunidade de participar como agente livre no processo de transformação. Portanto, as liberdades que criam a boa sociedade, o bom processo político e vêm do bom governo, são as liberdades políticas e civis, a liberdade de poder eleger, de poder ser eleito e de escolher livremente. As liberdades económicas, portanto, que são aquelas de transacionar. Se eu posso oferecer um presente, dar ou receber um presente, também posso transacionar livremente. As liberdades sociais que têm a ver com os entitlements, com as dotações iniciais, e cada país terá que saber quais são as dotações para o cidadão participar como agente livre. Não se trata tanto de uma questão de justiça, mas é uma questão de evitar o subcidadão. Porque o Estado não pode garantir a participação do cidadão, mas o Estado tem o dever de garantir a não discriminação. Portanto, de não permitir o surgimento do não-cidadão ou do subcidadão. Daí as tais infraestruturas essenciais, a saúde, a educação, não como justiça. Haverá aqueles que, depois de educados, limpos e com saúde, podem não querer trabalhar, não aspiram a ter um carro, a ter um palácio, a ter uma vida, mas têm as infraestruturas para livremente decidir não querer. Portanto, não estou a falar de igualdade, estou a falar, sim, de igualdade de oportunidade. E, evidentemente, que as outras liberdades seriam a garantia de transparência, porque numa sociedade em que as pessoas competem, são educadas, são limpas, têm saúde e competem, há que haver uma garantia de transparência. E, finalmente, a última liberdade, a segurança protetora. Compete ao Estado proteger o cidadão que vai competir como agente livre no sistema. É essa perspectiva que eu queria aqui partilhar e, mais uma vez, agradecendo aos organizadores pela oportunidade de aqui estar e ficando, obviamente, à vossa disposição para qualquer clarificação, esclarecimento, adição ou deleção, não sei, e deleting que queiram fazer. Muito obrigado.